É possível preparar o drone para voar na chuva por 2 horas de uma maneira fácil e rápida? É possível, e eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, povo que voa! Tom da MAB FPV aqui. Faz tempo que eu não mando vídeo. Estive bastante enrolado em voos e também em coisas do trabalho. Já peço desculpas logo já. Tenho bastante coisa gravada para colocar no canal aí. Vou passar a editar e subir com mais frequências, prometo. Mas nesse aqui eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive de impermeabilização do drone. Eu tive que fazer um evento de última hora e neste evento choveu. E eu fui obrigado a colocar o drone para voar de qualquer forma. Tá? Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz, como deu certo e vou mostrar inclusive alguns materiais aí do que foi gerado. Vamos lá, qual era a situação? Tinha que fazer uma transmissão ao vivo junto com a equipe da FA TV para o Torneio Brasileiro de Kart 2020, que aconteceu aqui em São Paulo, no kartódromo Speedland. Para esse evento eu montei um drone específico para ter mais autonomia de voo. É um drone que consegue voar 10 minutos. Se alguém tiver interesse em saber qual é o setup e tudo mais, eu posso fazer um vídeo para isso, tá? Deixa nos comentários aí se vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso aqui. O drone é esse bicho que eu estou mostrando na outra câmera. Aqui, ó. É um 4 polegadas Bipá, ok? Com o peso total. Vamos ver na balança aqui. O peso total deve estar perto de 150 gramas. Vamos ver. Peso total de 118 gramas. Olha que beleza aqui. Na outra câmera para vocês verem. Com a bateria, deve chegar perto de 200, certo? Com a bateria, 183 gramas de peso total com a bateria. Então eu consegui uma autonomia de 10 minutos de voo com esse bichinho aqui, tá? Bem diferente dos meus drones que eu usava antes. Antes eu cobria corridas com este 3,5 polegadas aqui, muito mais pesado, muito mais trambolhudo, me dava 3 minutos de bateria mais ou menos aqui, né? Não daria para cobrir um evento como este aí, que eu precisava ficar mais tempo no ar, não dá para ficar pousando toda hora para ficar trocando a bateria. Então eu montei esse bicho aqui para este evento. Fizemos os testes no dia anterior ao evento. O evento foi em 7 de setembro, no nosso feriado aqui no Brasil. Fiz os testes no dia 6 lá no cartódromo. Tudo legal, tudo bonito, tudo seco, sem chuva. E no dia do evento, no dia 7, choveu. Cheguei logo cedo para o evento, chovendo. Eu tinha então um grande problema nas mãos. O que eu vou fazer para botar esse negócio para voar? Né? E aí eu lembrei de alguns vídeos que eu tinha visto na internet, alguns produtos. Eu tinha comprado há um tempo atrás com o pessoal de automodelismo, pessoal de RC, né? Um produto em que eles diziam ser impermeabilizante para enfiar os carros, os automodelos no barro, enfiar na lama e tudo mais, né? Na dúvida eu comprei, esse produto estava há mais de 6 meses parado aqui e eu vou mostrar para vocês o que é que eu usei. É esse bicho aqui que eu comprei deles, ó, o Corrosion X. Tá? Este é o cara que eu comprei. Vou colocar na outra câmera aqui para vocês verem. Quem não é caro, eu paguei perto de 45 a 50 reais nele. Tá? E qual que é o grande barato dele? Ele é líquido spray. Eu vou mostrar para vocês como eu apliquei esse spray no drone. Então, um pouco antes de voar, eu peguei um drone de testes, o meu drone grandão, e usei ele como cobaia para fazer esse teste. Olha o vídeo aí, estou colocando para vocês o vídeo do teste dele voando na chuva. Então, para não arriscar o drone oficial, eu peguei o drone de teste e apliquei o Corrosion nele. Vou mostrar agora como é que eu apliquei isso aí, ok? Isto na hora. O evento ia ocorrer às 9 da manhã. Eu cheguei por volta das 7h30.
Este teste eu fiz às 8 horas. Eu apliquei o spray e coloquei para voar neste vídeo que vocês acabaram de ver aí. Vou mostrar aqui na outra câmera como é que eu fiz a aplicação. Primeira coisa, tem que usar o tubo pequeno que vem com ele, ok? Este tubo aqui. Certo? Como é que eu apliquei? Então eu apliquei o spray em cima, aqui em cima. Depois eu apliquei o spray aqui embaixo. Depois eu virei e apliquei novamente aqui embaixo. Okay? Na parte de cima, você tem que se certificar de que toda a placa foi coberta pelo líquido. Okay? É um líquido gosmento, um líquido pegajoso, e é muito fácil de você ver onde é que ele foi aplicado. Então certifique-se de que toda a placa foi coberta. Depois eu apliquei no receiver. Aqui ó, está o meu receiver LRS, ok? Apliquei lá também. Apliquei no DVR aqui. Apliquei no VTX e no conector do VTX aqui, ok? Borrifadas. Depois eu apliquei na traseira da câmera, nunca na parte da frente da câmera, não faça isso, não aplique na lente, ok? Então, na parte da frente, não apliquei. E no conector da antena, eu também apliquei, certo? Depois nós vamos lá para o conector da bateria, uma borrifada leve aqui no conector da bateria, ok? Não é para encher isso aqui de líquido, tá? Não é para encher isso aqui de líquido, é uma borrifada de leve, só para isolar, certo? Não precisa deixar secar, pode botar para voar. Então foi isso que eu fiz. 30 segundos depois, coloquei a bateria e bota para voar, ok? Neste momento que eu coloquei a bateria, eu estava com medo dela pegar fogo. Eu estava com medo do líquido ter feito algum mal para minha eletrônica. Mas coloquei, armou, foi pro ar nesse vídeo que vocês acabaram de ver, tá? Quanto à bateria, eu vou mostrar também o que foi feito na bateria. Na bateria, também apliquei o produto. Na bateria, eu vou pegar uma bateria que eu não apliquei ainda, tá? Eu não apliquei neste drone agora no vídeo, porque eu já tinha aplicado nele. Mas a bateria, eu tenho uma bateria que eu não apliquei e eu vou aplicar agora, para vocês verem o que eu fiz. Na bateria, vai ficar mais fácil nessa câmera aqui em cima. O que eu fiz? Aplica na junção do positivo e negativo, só spray leve, e aplica na junção do balanceador. Também aplica no conector, na frente e atrás do balanceador, e no conector principal, na frente e atrás. Ok? Está pronto. Não precisa deixar secar. Ele está pronto para uso. Eu nem tinha um pano no local para limpar. Eu tive que ficar com a mão toda melecada e pegar no rádio. Mas é o que dava para fazer no momento ali. A bateria está pronta para uso. Você pode pegar o drone e espetar sem problema nenhum. Ok? A preparação da bateria é só isso aqui. Spray no conector, spray no balanceador, spray nas junções aqui, já era. Se quiser aplicar spray aqui atrás, se tiver com buraco, né? Se tiver isso aqui não vedado, aplica aqui também, certo? Acabou a bateria. O drone, eu mostrei para vocês como fazer, mas neste drone aqui eu não apliquei ainda. Então eu vou aplicar agora para vocês verem, ok? Vamos lá, juntos aplicar nesse aqui. Antes, deixa eu mostrar ele funcionando, certo?
Ok? Vamos lá. O que é que eu vou fazer então? Aplica toda a parte de cima da controladora, a parte de baixo, a parte de baixo da ESC. Vira. Certifique-se de que toda a controladora foi coberta. E a ESC também, por cima e por baixo. Vou aplicar na VTX inteira, em cima, nos conectores. Borrifadas leves, tá, pessoal? Não precisa exagerar. Na parte de baixo, fiação, ok? Tem o capacitor aqui, ó. Vai no capacitor. O meu receiver está aqui, em cima. Vai no receiver inteiro. Antes eu tinha muito medo de fazer isso aqui. Agora eu estou seguro de que é seguro fazer isso aqui. O conector da antena, certo? Eu tenho um DVR. Este DVR está aqui, ó. Vai nele também. No DVR. Aqui eu tenho uma switch de câmera, que esse drone tem duas câmeras. Vai no switch também. Enfim, todo o componente eletrônico que estiver exposto no seu drone. Ó, o outro lado do DVR está seco, então vamos aplicar no outro lado do DVR também. Certo? A traseira da câmera, só a traseira, não exagera em borrifar na câmera. Não insiste muito em borrifar na câmera. Porque se a água penetrar entre a lente e o sensor, já era. Se a água e se o líquido também penetrar. O que eu vou fazer para selar esta parte aqui, ó, da câmera que vocês estão vendo? Tem um espaço aqui, ó. Eu vou passar uma cola T7000, ou melhor ainda, a B7000, que é transparente, tá? Passa ela para selar sem dó essa parte da câmera, porque ela vai selar sem penetrar no vão a ponto de arriscar entrar na sua lente, tá? Acabou. Ela é transparente. O conector da câmera eu posso jogar o spray, então no conector da câmera eu vou jogar o spray. Bem de leve, certo? Acabou. Precisa passar o spray nos motores? Não. A princípio, não. Tá? Os motores já têm um enrolamento com esmalte, esmaltado. Tá? Existe um risco, sim, dos motores pifarem por problema de água. Tá? Se o esmalte estiver desgastado, os motores esquentam demais, né? Alguns motores que estiverem esquentando demais, e o esmalte já estiver com alguns pontos desgastados, se bater água ali e fechar curto com outro enrolamento, vai dar ruim. Tá? Mas, como o motor gira muito rápido, é bem provável que ele consiga repelir a água da chuva. Não estou falando de mergulhar com o drone em alguma coisa, estou falando de água da chuva. Okay? É muito improvável que a água da chuva consiga entrar no motor por causa da rotação dos motores. Então, uma dica que eu deixo para vocês é: não arrisquem passar isto nos motores, não arrisquem, porque tem um enrolamento e o rolamento aqui dentro, certo? Porém, quando for entrar na chuva, entre com o drone voando. Não coloque o drone na chuva para armar lá. Entenderam o ponto? Arme fora, arme no seco e depois entre voando na chuva. Assim os seus motores já estarão girando. Foi o que eu fiz durante todo o evento. Voei 2 horas na chuva desse jeito, sem nenhum problema com esse bicho aqui. Ok? Não passei nos motores o produto, porém sempre entrava na chuva com os motores ligados, com o drone já voando, ok? Tá, deixa eu mostrar esse bicho aqui funcionando. Se explodir é porque deu errado, mas depois de todo o perrengue que eu passei no evento, eu sei que não vai explodir.
Ok? Tudo certo. Funcionando. Pode ir para a água, que ele não vai pifar. Tá? Vamos lá agora algumas considerações quanto ao voo na chuva. Estou caçando um pano aqui. Voo na chuva. O que você tem que prestar atenção? Algumas coisas aí. Primeiro, o comportamento do drone vai mudar muito na chuva. Tá? Ele vai parecer que você alterou os PIDs do drone, alterou para baixo. Ele vai ficar meio mole, meio bambo. Eu já tinha ouvido dizer que as asas perdem sustentação na chuva. Um ambiente muito úmido. Isso vale para avião, isso vale para helicóptero e vale para os nossos drones também. Então, as hélices perdem um pouco da sustentação. Você vai perceber que é mais difícil controlar e manter o drone nivelado na chuva, principalmente se você precisar ficar parado. Se você está em movimento é mais fácil, mas parado, né? Então, no começo da transmissão, vou colocar o vídeo aí para vocês verem. No começo da transmissão, eu sofri um pouco para me acostumar, porque eu fiz a passagem técnica no dia anterior no seco, voando tranquilo, conseguia pairar no ar sossegado, e quando a transmissão iniciou e eu precisei entrar na chuva, o drone estava completamente diferente, o comportamento estava bem complicado, eu tive que domar nas rédeas esse bicho aí, até eu me acostumar com o comportamento dele na chuva. Então fique ciente que o comportamento do seu drone muda, tá? Ele é mais difícil, ele fica mais mole, ele é mais difícil de lidar, de manter estável na chuva, ok? Então essa é uma dica que eu te dou se você for voar em situação de chuva. Outra dica, eu já dei, entre na chuva com as hélices ligadas e na hora de pousar, evite pousar numa poça, tá? Pode até pousar no molhado, mas não numa poça. Por quê? Eu não vou arriscar. Não vou arriscar mergulhar isso aqui na água. Eu garanto que o corrosion segura a chuva, certo? Mas eu não garanto que ele mergulhe inteiro e fique íntegro. Ok? Câmeras. Você vai então proteger com a cola, se possível. Tá? Então esta aqui está usando uma Cadix Tarsier. E eu apliquei a cola aqui, ó. Tá vendo? Ela tá dura já. Eu apliquei no flat cable inteiro a cola para deixar o flat cable rígido. Ok? E também para proteger da chuva, tá? Então aqui tá a cola toda aqui, ó, enrijecida. Coloquei uma espuma aqui para proteger a placa em caso de queda, né? Coloquei espumas aqui para proteger na hora do pouso, para não ficar batendo, ok? E é isso. Nada mais a fazer. Você consegue voar na chuva de maneira fácil e barata, tá? Muita gente diz que precisa do Conformal, que é um produto importado, mais caro, né? Deve ser ótimo também, mas é mais complicado de você obter. Você vai ter que importar. Ou aqui no Brasil já devem ter importado, mas muito mais caro. E para passar você precisa do pincel. Aqui eu apliquei na hora, logo antes do evento, e botei para voar. Não precisei esperar secar e a coisa funcionou. Legal? Eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Se você tiver alguma outra dica sobre como manter o seu drone na chuva, coloca aí nos comentários aí, que vai ser interessante a gente ver algumas outras experiências. Essa aqui eu aprendi na marra, na prática e voando 2 horas. Funciona! Foi bem legal. Me digam vocês o que vocês têm de experiência aí. Se quiserem saber de setup e montagem desse bicho aqui, me deixe saber também nos comentários. Aí eu faço um vídeo separado só para isso aqui, tá? Um dronezinho voando 10 minutos aqui é bem legal você ter também. Legal, pessoal? Até a próxima, bons voos!